Você sabia que a Rocinha consome por ano 1,400 bilhões? Isso é nicho? Eu tô falando de uma população. E quem é que mora na favela? 84% da favela é negra. Se a gente está falando de sociedade, e se a gente está no Brasil, onde 54% dessa população é negra, onde essa população consome 1,6 trilhões de reais ano. Eu não estou falando de um nicho. Então, assim, a gente está falando o tempo inteiro sobre consumo e sobre como atrair esse público. Isso eu estou falando numa linguagem que vai atender aquele que não quer a mudança, né? Porque se eu começar a falar de privilégios e começar a falar sobre mudança social, talvez eu não seja escutada. Talvez venha a tal do mimimi. Então eu tenho que falar de números. Tá, se não for por moral, querido, você tem que fazer, porque você está dentro de uma empresa, você tem que lucrar. Eu dentro de uma empresa eu tenho conta para pagar e tenho objetivos financeiros. Então eu tenho que dar resultado. Então se não for por um motivo, que seja pelo outro. Então não há como fugir desse lugar. E aí quando você vai para fora do nosso país, né? Quando a gente começa a ir para esses congressos, no South by Southwest, ano passado e esse ano foi falado a mesma coisa. Empresas que não têm propósito ou empresas que não estejam preocupadas com a sociedade em que estão inseridas, que não apresentam nenhum plano de mudança, essas empresas, a médio prazo, elas serão deixadas de lado, elas deixarão de existir. Porque não é sobre uma tendência, é sobre a minha vida, é sobre a minha existência e a existência dos meus. A Cortes, ela saiu do útero, ela saiu da crença de que aqueles jovens não poderiam parar. Porque eu um dia parei. Eu fui uma ativista até os 17, 18 anos, eu tive uma participação social, né, de estar nos movimentos sociais muito grandes. Só que aí chega a hora em que o mundo te diz assim, tá, mas e aí, o que você vai ser mesmo? Foi o momento em que eu tive que parar com os movimentos sociais. Então, quando eu vi essa galera fazendo esse trabalho, eu sabia que em algum momento, quando chegasse essa hora de contas para pagar, a vida adulta, eles iriam parar. E quando que eles iriam voltar? Eu me vejo em cada influenciador que eu cuido. Então, eu sou essa pessoa mais madura que veio falar para esse jovem, continua que eu vou fazer a minha parte. Continua porque isso tem valor e não é pouco. Continua porque o que você faz é tão significativo, não só honra a mim, como a todos os nossos antepassados, mas também pode mudar toda uma realidade futura. Então, só afeta o coletivo, só se torna relevante socialmente porque parte do individual, dessa necessidade, dessa inquietação pessoal. A gente pode aproveitar que existe uma multiplicidade de vozes gigantescas na internet e fazer com que a gente consiga ainda mais gás, ainda mais força para publicizar, para tornar público, para tornar grande, alto e visível as nossas pautas e as atrocidades que a gente vê acontecendo todos os dias, mas com responsabilidade e segurança, principalmente, e respeito, gente. Então, é a partir daí que a gente traz, eu acho que até um novo momento para o marketing de influência, porque até 2015 a gente tem, até 2014, né, tem uma galera bombando, explodindo e sendo produto de chiclete, nome, né, em vários produtos, filmes, de uma galera que traz entretenimento. Eles são menos importantes de forma alguma. Eu acho que vieram questionar o status quo. Isso para mim já valeu. Toda essa geração anterior de youtubers que vieram fazendo bobagens ou não, né? Que eu não tô aqui com esse juízo de valor, porque o que eles fizeram foi relevante. Porque quando eu digo para
mídia convencional, vocês não detêm mais o poder, isso para mim já valeu. Essa galera já veio com esse recado. Nós viemos depois falando assim, olha, além de não valer, além de vocês não terem todo esse poder, nós criticamos e queremos desconstruir isso. Então aí a gente vem com um lugar de reflexão social que também é importante. Então, essa primeira geração ela não pode ser desmerecida. Todos são importantes, porque são corpos políticos que estão questionando um lugar que tinha o poder. E quando a gente vem questionar esse mercado e mostrar que há um novo lugar que pode abraçar mais pessoas, isso é revolucionário. E se não tem revolução, eu nem saio de casa. E nesse lugar, eu tenho certeza que empresas todas vão concordar. Quem é que quer perder dinheiro? Pelo menos, enquanto eu estive dentro das organizações, eu era cobrada por números e resultados. Se você não estiver trabalhando esse recorte, que eu não vou chamar de nicho, você está perdendo dinheiro. E se essas empresas estão com diretores de marketing, diretores comerciais, sem olhar para isso, manda embora. Porque eu vim de um lugar onde era simples assim, não deu resultado, rua. Eu estou falando de números. Então, não trabalhar com toda essa leitura. Então, a gente tem dados do Instituto McKinsey falando sobre negros em cargos de poder trazem 30% a mais de lucratividade para uma organização. Então, tem que ter negros em cargos de poder. Porque faturamento toda empresa tem que trazer. Agora, faturamento pensando nas questões sociais e como essa empresa pode se tornar um diferencial de afeto efetivo dentro dessa sociedade, esse é um outro lugar. Ok, já entendemos que existe racismo, já entendemos que existem negros e brancos. Quem são esses negros? O meu trabalho é de educação. Eu não passo uma proposta, eu passo quase um livro de história junto com algumas informações de mercado. Isso é muito novo, isso está em movimento. Então, ninguém aprendeu isso lá. Então, qual é o meu trabalho? É de educação, sempre. Por que um criador de 500 mil vale o mesmo que um criador de 12 milhões? Como assim, Aguinalda? Por que um criador seu vale a mesma coisa que uma criadora de 12 milhões? Eu não estou falando sobre este alcance, mas eu estou falando sobre a relevância do conteúdo que é levado. Então, se a sua marca precisa se tornar popular, ok, ela pensar em alcance. Agora, se a sua marca ela precisa se tornar popular, mas ela precisa também mostrar para o mercado quais são os valores que ela defende, ou qual é o posicionamento dela diante de todas as mazelas sociais, então ela precisa de pessoas como as que eu trabalho. O marketing de influência foi apenas uma ferramenta que a gente encontrou para poder transformar muitas coisas, para poder potencializar muitos talentos, para poder, quem sabe, propor uma outra forma de educação. Porque a gente não pode esquecer nunca que por trás de marca, por trás da indústria, existem pessoas. Negro de pele clara é negro, tal qual um negro de pele escura, mas a gente tem que ter consciência que o racismo que um negro de pele escura vai sofrer nunca vai se comparar ao racismo que a gente sofre. A gente sofre, mas não tanto, porque a gente está numa sociedade que é colorista. O racismo não é um problema que foi criado pelo negro. E se não foi criado pelo negro, não somos só nós que temos que resolver, a gente tem que resolver junto. Todos os criadores que eu cuido, falando ou não sobre essa questão, né, todos são antirracistas, mas eles tendo no seu conteúdo, porque passa pelo corpo deles, então a questão social, eles falando ou não sobre o assunto, mas estão produzindo conteúdo a partir do seu lugar de fala, eles já estão sendo relevantes, porque para nós já é um grande desafio. Tem marcas que se relacionam conosco, com a Cortez e com os influenciadores da Cortez há 3 anos, mas a gente não tinha um contrato de exclusividade ou um contrato que estabelecesse essa relação. O que fez com que essa relação fosse construída com perenidade foi a convergência de propósitos. Quando a perenidade vem desse lugar de um criador de conteúdo
esses requisitos, né, que tem autoridade, consistência, relevância e constância, com a marca que já sabe o que quer para o seu futuro. Sem isso, não há como prosseguir. Não é interessante para quem está construindo esse conteúdo e essa imagem na internet, não é interessante se conectar com uma marca que não tenha certeza. Não é só sobre o número, sobre a relevância, ele vai perpassar pelos sentimentos e o conteúdo de educação que aquela pessoa teve uma vida inteira. Quanto menos as ferramentas tecnológicas estiverem nessa relação, talvez sejam mais rápidos os processos de conexão. Olha que louco que eu estou falando. Porque não vai ser por e-mail, vai ser conhecendo as realidades, sabe? Porque eu também só vou entender o porquê que aquele contratante me desvaloriza se eu entender de que realidade ele veio. Como que eu entendo isso? Através do conhecer o outro. Né? Então, cada vez mais eu acho que o grande barato do mercado vai ser promover encontros, promover conexão real, de olho no olho, para a gente estabelecer aí o que nós queremos para o futuro.